Olá a todos, eu sou o seu anfitrião, apresento a vocês o novo quadro Coletâneas Relatos do Além. Você pode ser membro do canal. Na página principal agora temos o botão Seja Membro. Lá você vai saber todos os benefícios e como você pode ajudar o canal a crescer cada vez mais. Clique em curtir e compartilhem nas redes sociais, isso ajuda muito o nosso trabalho e me dá mais força para continuar. Relato amaldiçoado pelo Saci. Olá, anfitrião. Meu nome é Neto Pedrosa, tenho 21 anos. Moro em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. O relato que vou contar aconteceu com meu pai quando ele ainda era adolescente. Ele conta que sempre foi uma criança muito arteira, aprontava muito e que viveu muitas coisas estranhas naquela época. Em uma dessas situações, sem explicação, a minha avó e meu avô foram até a igreja, deixando meu pai e meu tio sozinhos em casa. Eu não sei o que aconteceu, mas ele conta que os dois começaram a brigar muito dentro de casa. E a briga foi feia, a ponto de quebrarem várias coisas por onde passavam. Pareciam estar possuídos por alguma coisa. Logo a vizinhança começou a perceber aquela barulheira e quebra-quebra dentro da casa dos meus avós. Então um dos vizinhos resolveu ir atrás dos meus avós e avisá-los sobre o que estava acontecendo na casa. Eles voltaram para casa correndo. Chegando lá, minha avó, que é muito religiosa, logo notou que aquilo não se tratava de uma briga comum entre irmãos. Tinha uma energia pesada pairando na casa. Ela então chamou meu pai para conversar no quintal. Perguntou a ele o que estava acontecendo e por que ele havia agido dessa forma. E antes que meu pai respondesse, fixou o olhar para o fundo da casa e ficou paralisado. Ele ficou com o olhar vidrado para uma área onde ficava uma construção perto de onde eles moravam. E foi lá que ele viu uma criatura inexplicável. Ele viu de relance um ser pequeno. Ele descreve que aquilo parecia um menino negro. E ele ficava lá, o encarando e rindo. Ele dava gargalhadas tenebrosas e apontava o dedo em direção ao meu pai, debochando daquela situação. Anfitrião, qualquer pessoa comum entraria em pânico ao ver aquilo, mas meu pai teve uma reação inusitada. Ele pegou um cabo de vassoura que estava ali perto e com muita raiva falou em voz alta: "Por que você está rindo de mim?" Em seguida, ele correu para cima daquela coisa. Ele conta, anfitrião, que a criatura deu 3 pulos longos no ar e simplesmente desapareceu na escuridão nos fundos do quintal. Naquele momento, ninguém entendeu a reação dele, pois só ele viu aquela criatura. Foi realmente muito intrigante. Enfim, essa é a história do meu pai. E ele garante que realmente viu esse ser, que muitos diriam poder ser o Saci. Fica a pergunta: será que essas criaturas folclóricas realmente caminham ao nosso lado? Fica aí esse questionamento. Não tenho dúvidas que o que o meu pai viu naquele dia é realmente algo além da imaginação. Relato: pavor com a mula sem cabeça. Cícero Augusto, eu tenho 15 anos, moro em São José dos Ramos, no interior da Paraíba, e vou contar o meu relato sobre uma lenda bem conhecida, a lenda da mula sem cabeça. Isso aconteceu comigo e com o meu vizinho Guilherme. A gente estava jogando bola, só nós dois, no meio da rua. Isso foi há uns anos atrás,
que aconteceu. A gente tinha uns 8, 9 anos na época. Quando eu conto, ninguém acredita. Mas também, só vendo para acreditar. Bom, eu vou contar. A gente estava jogando bola, era noite, mais ou menos umas 8h40 da noite, nessa faixa. Era sexta-feira, não teria aula no dia seguinte, então a gente estava sossegado. Foi quando um carro veio passando na rua. Parecia um Fiat Uno. Nós então nos afastamos, saímos da frente para ele passar. Quando ele passou, o meu vizinho chutou a bola, chutou muito forte, e ela foi até uma área de muito mato que ficava no fim da rua. E nós fomos então buscar a bola juntos, porque ficamos com medo do escuro, como qualquer criança. Quando chegamos naquele terreno em que a bola tinha ido, não havia nada lá além de muito mato. Eu então entrei no terreno e fui mais ou menos até a metade dele, e aí encontrei a bola, peguei ela. Quando eu estava voltando, o meu vizinho gritou e disse: "Olha, Gabriel!" E apontou para dentro do terreno. Quando eu olhei, fiquei congelado de medo, porque não sabia se corria ou se me escondia. Um cavalo branco com uma crina comprida e um longo rabo, mas com absolutamente nada no final do pescoço. Mas não tinha fogo, como diz a lenda, não. Mas parecia um fantasma bem sólido. Eu então me virei para a rua e saí correndo, com aquela coisa indo atrás da gente. Como nós estávamos na casa da minha madrinha e deveríamos ter ido para lá, porque os nossos pais tinham saído, a minha casa ficava mais perto. Eu resolvi então ir para lá. Eu estava com a chave da casa no bolso e corri em direção a ela. E nós entramos e fomos logo trancando tudo, portas, janelas. Depois de um tempo, a gente saiu de lá morrendo de medo para ver se aquilo tinha ido embora. Fomos até o terraço e não havia nada. Olhamos no beco e nada. Aí quando fomos para o quintal, que tinha um terreno onde o homem colocava os seus bois bem perto da casa, olhamos para o açude e no meio dele, lá estava aquela coisa, bem na beira do açude. Só que agora brilhando, mas brilhando forte no escuro da noite. A gente sentiu muito medo. E com medo fomos para a casa da minha madrinha e direto para a cama, com muito medo de tudo aquilo que a gente viu. Até hoje, quando a gente conta, ninguém acredita. Mas eu e meu vizinho sabemos que aquilo foi realmente real, mesmo sendo algo além da imaginação. Relato: minha tia escapou de um lobisomem. Olá, anfitrião. Meu nome é Alice, moro em Mogi das Cruzes, São Paulo. O relato que vou contar aconteceu com a minha mãe e tia. Elas moravam na cidade de Pozo Alto, em Minas Gerais. Na época, ela trabalhava com a minha mãe na colheita de café. Teve uma vez que a minha tia resolveu fazer compras em uma cidade que era um pouquinho longe de onde elas moravam. Ela passou o dia inteiro fora e já estava anoitecendo quando ela resolveu voltar para casa. Por ser interior, as estradas eram bem difíceis. Mesmo andando a pé ou bicicleta ou qualquer outro veículo, era uma dificuldade, por serem sempre em terra batida. Havia também muito mato em volta. Alguns trechos não dava para ver absolutamente nada, além de arbustos e matagal. Mas era a única opção que tinha na época, então tinha que ser por lá mesmo. Mesmo sendo um lugar isolado, não havia muitos históricos de violência na região. Então a minha tia e minha mãe sempre andavam tranquilas, sem preocupação.
Mas aquela noite as coisas seriam diferentes. Ainda faltava um bom trecho para chegar em casa e já passava das 10 horas da noite. Em casa, a minha mãe, já preocupada pela demora da irmã, não tirava os olhos do relógio. Foi aí que ela começou a ouvir um barulho bem estranho do lado de fora. Parecia como se alguém estivesse correndo com a respiração forte e ofegante. Ela correu até a porta e viu que era minha tia, que chegava desesperada e batendo na porta. Ela gritava. A minha mãe abriu correndo e ela entrou, trancou e sentou no chão, sem conseguir nem respirar. Ela parecia totalmente apavorada. Passou alguns minutos e a minha mãe foi levar um copo de água para ela. Ela bebeu, respirou, se levantou e aí contou tudo o que havia acontecido. Anfitrião, segundo o seu relato, no caminho de volta, ela começou a ouvir um barulho estranho entre a mata em volta à estrada. Assustada, porém curiosa, ela parou para ouvir direito o que era. Foi nessa hora que começou o seu terror. Ela viu uma criatura apavorante entre as folhagens da mata. Ela disse que pensou que iria infartar na hora devido ao pânico que sentiu. Ela descreveu aquela coisa como um bicho muito grande, com o corpo coberto por pelos negros. Ela destacou que os seus olhos eram vermelhos, de cor bem viva, parecia até sangue. Ela apenas teve a única reação que qualquer um teria nessa hora. Ela saiu correndo com todas as forças até chegar em casa, ofegante, porém ilesa. Eu sempre soube que existia lobisomens por aquela região, mas sempre pensamos ser lendas ou histórias de pessoas do interior. Mas naquele dia, elas tiveram completa certeza. Aquela coisa só poderia ser um lobisomem. Anfitrião, desde esse dia, ela nunca mais saiu de casa sozinha à noite. O trauma foi muito intenso. E não é para menos, pois eu tenho certeza que ver uma criatura dessas de perto deve ser mesmo algo além da imaginação. Relato: criatura macabra de outra dimensão. O meu nome é Daniel. Quem me contou essa história foi um amigo de minha família. Hoje ele mora em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Mas quando era criança, no início dos anos 60, morava aqui na minha cidade, em Pradópolis, que é uma pequena cidade vizinha a Ribeirão. Na época, só havia uma rua principal e poucos quarteirões e travessas em volta. Não havia ainda asfalto, tudo era terra. Poucos postes de madeira com luzes fracas iluminando a noite. Certa época, era mais precisamente o inverno. Ele lembrava que fazia frio. Ocorreu algo estranho lá. Por alguns dias seguidos, durante a noite, os cachorros vira-latas da rua vinham latindo e uivando através da rua principal. Eles vinham de fora da cidade, que era cercada por canaviais, cafezais, e adentravam a cidade formando um bando, latindo e uivando como loucos, totalmente descontrolados, aterrorizados, até chegar na pracinha central, onde havia uma capela. Assim que estavam em frente a essa praça, eles dispersavam e sumiam, aparentando muito medo. O pessoal da cidade, lógico, achou aquilo muito estranho. Ficavam se perguntando por que acontecia aquele fato, já que durante o dia os cachorros aparentavam estar normais, andando pela cidade como sempre. Mas isso durou poucos dias, talvez uns 3, 4 dias, e depois parou. 2 semanas depois disso, houve uma quermesse nessa tal pracinha. E já no finalzinho da festa, por volta das 10:30 da noite,
esse amigo da família e a sua mãe, indo embora e já saindo da praça para atravessar essa rua principal, novamente voltaram a ouvir aquele barulho agoniante de latidos e uivos. E aí lá vinham os cachorros. Eles vinham em bando, descendo a rua na direção deles. Mas logo que alcançaram o quarteirão da praça, e antes de se dispersarem, como sempre ocorria, esse amigo da família, por algum motivo, que nem ele sabe explicar, deixou de prestar atenção ao bando de cães. Olhou para cima e teve uma visão tenebrosa. Ele viu um ser horrível pairando a vários metros do chão no ar, bem acima do bando de cães. Era como se um grande touro negro com asas, dentes afiados enormes, chifres e olhos em brasa o encarando estivesse lá. Ele disse que o coração dele gelou. Ele agarrou as pernas da sua mãe de tanto medo que sentiu. E aí nesse momento aquela coisa sumiu. E aí os cachorros, como de costume, saíram um para cada lado. Ele não disse nada do que viu a mãe e foram embora. E as pessoas que restavam na praça, ninguém, além dele, viu esse tal touro voador. E ele não falou nada para ninguém por medo, por receio de passar por mentiroso. Só ficou um murmurinho com o passar dos dias por causa do comportamento dos cães. Mas depois dessa noite da quermesse, nunca mais o fato ocorreu, mesmo sendo algo além da imaginação. Relato: o lobisomem oculto nas sombras. Olá, anfitrião. Me chamo Ismael, sou de Alagoinha, na Bahia. O relato que vou contar aqui aconteceu com a minha mãe, que se chama Vera Lúcia. Tudo aconteceu quando ela era ainda jovem e morava na cidade de Serrinha, na Bahia. Na época, o meu avô matava carneiro, porco e boi. A minha mãe, junto com a minha avó, eram responsáveis por fazer a limpeza das vísceras para serem vendidas no dia seguinte. Aquela noite, como de costume, o meu avô foi para o matadouro junto com os meus tios e com eles levaram os melhores cachorros da casa e os mais valentes. Durante o caminho, o meu avô viu uma criatura passar ao longe por eles. Naquele momento, não dava para ver o que era realmente aquilo. Só deu para ver que ela ia em direção à casa onde estava a minha avó e a minha mãe. Porém, como ele não sabia o que era, ele ignorou e seguiu viagem. Anfitrião, a minha mãe conta que ela estava com uma enorme tripa nas mãos quando, de repente, ela viu uma criatura negra surgir a uns 10 metros de distância dela. Ela percebeu que aquilo estava vindo em sua direção lentamente. Ela não conseguiu ver exatamente o que era aquilo, mas pôde ver todos os cachorros que ficaram em casa rodeando aquilo e latindo de forma feroz. Porém, aquilo não se incomodava nem um pouco e continuou seguindo em frente entre as sombras. Quando aquela coisa se aproximou, chegando mais ou menos a uns 4 metros de distância da minha mãe, ela ficou totalmente petrificada e sem reação. De olhos arregalados, ela pôde ver aquela coisa passando e indo em direção aos fundos da casa, onde estava a minha avó pegando lenha para alimentar o fogo. De lá, a minha avó, sem saber de nada, se virou e viu também aquela criatura em cima de um formigueiro observando a lua. Nessa hora, ela achou que era um dos cachorros e tacou um pedaço de pau na criatura. A criatura deu um pulo e fixou o olhar por alguns segundos para minha avó, e então saiu correndo para o meio da mata. Em seguida, a minha avó retornou e logo a minha mãe falou para ela o que havia visto, que aquela criatura havia acabado de passar por ali. Foi então que ela percebeu que
que aquilo não era um cachorro qualquer. Ela havia jogado um pedaço de pau em um lobisomem e não um cachorro. Elas prontamente pegaram tudo e entraram em casa. Quando meu avô chegou no dia seguinte, minha avó contou para ele o que havia acontecido. Então ele decidiu que toda noite, quando elas fossem tratar de seus afazeres, chamariam 4 ou 5 pessoas para fazer companhia a elas. Honestamente, eu não sei se seria o bastante. Caso aquela criatura voltasse a aparecer para atacá-las, acho muito difícil que 4 pessoas dariam conta daquilo. Essa é a história da minha mãe. Eu acredito nela, e ela não é uma mulher de mentiras. Eu fico imaginando o pavor que ela teve ao ver aquela criatura aterrorizante passando bem perto dela. Não tenho dúvidas que o que ela sentiu e viu foi realmente algo além da imaginação. Relato: o mascote do diabo. Cícero, o que eu vou contar agora, eu juro que é verdade. Eu sou cega. E até há pouco tempo, eu tinha uma irmã que também era cega e que faleceu no dia 8 de julho de 2004. Quando éramos pequenos, eu e mais 5 irmãos tínhamos um pai muito ruim e uma mãe muito simples. Ela apanhava do velho todos os dias. Ele judiava muito dela. Ele chegou até mesmo a colocar querosene nos cabelos dela e só não ateou fogo porque a mamãe acordou em tempo. Mas na nossa velha casa, grande e confortável, começaram a acontecer coisas que nos causavam terror. Um dia, de repente, aquilo começou. As panelas caíam das prateleiras, as xícaras caíam dos armários. E quando os meus pais levantavam para ver o que havia acontecido, tudo estava no seu lugar, como se nada tivesse acontecido. E nós, assustados, nos enfiávamos no meio das cobertas e gritávamos aterrorizados. Um dia, exatamente às 6 horas da tarde, pela janela da despensa, todos nós, os meus irmãos, a minha mãe, viram entrar a silhueta de um macaco. É um macaco. Um macaco que se escondeu embaixo de uma caminha que tinha lá. Uma caminha que era para quando um hóspede nos visitasse, dormir lá, né? É claro que eu e a minha irmã, que a gente era cega já naquela época, desde pequena, nós não vimos nada. Mas nós sentimos uns calafrios e todos os dias a gente sentia isso no mesmo horário. A minha mãe já estava cansada desse terror, porque olha, o bicho todos os dias entrava lá na despensa. Ela então pegou uma cruz, acendeu uma vela branca, bateu o pé esquerdo no chão e fez o requerimento. Falou assim: por favor, você que está nos atormentando, diga o que você quer. É uma missa? É uma reza? Pare de assustar as minhas crianças, porque se não quer nada, volte para as profundezas do inferno. Depois que a minha mãe disse isso, Cícero Augusto, o bicho foi saindo. Ele foi saindo bem devagarinho. Foi saindo pela janela, devagarzinho, como se tivesse desconfiado, como se tivesse com medo de algo. Mas saiu
e não voltou. Nunca mais nenhuma tentação atormentou a nossa casa. Isso foi há 20 anos atrás. Cícero, o além existe mesmo, hein? Ainda que tenha quem não acredite, ele existe e que está além da imaginação. Gostaram dessas histórias? Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e comentem. É importante que vocês comentem para eu saber se vocês estão realmente gostando do conteúdo aqui do canal. E, se puderem, compartilhem o vídeo em suas redes sociais. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.